João 3,16. Esse texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Curva sua fronte, por favor, vamos pedir a Deus sua orientação para a exposição do texto. Deus, nós te damos graças, porque já ouvimos a mensagem do Natal, e agora acabamos de ler a tua palavra que nos fala da essência do que significou o Natal. Dá-nos graça agora para expor a tua palavra. Aplica esta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero conversar com você sobre 7 características desta tão grande salvação que Deus nos deu. E a primeira colocação que eu quero fazer para você é a seguinte: se você pode ser salvo ou perecer eternamente, isso é possível. Se essa salvação foi providenciada por Deus, e ela foi. Se essa salvação só pode ser recebida pela fé e não pelas obras, e isso é verdade. Se hoje é o dia da salvação e amanhã poderá ser tarde demais para tomar uma decisão, isso é um fato. Se Deus já declarou por você o seu amor, apesar de você e eu sermos pecadores, e Deus já fez isso. Se Deus já enviou o seu Filho único ao mundo para ser o seu Salvador, e Deus já fez isso. Se Deus lhe deu uma única alternativa para ser salvo, qual seja, crer em Jesus, e Ele já deixou isso claro. Se você tem a possibilidade de escolher nesta noite entre a vida e a morte, então é impossível você sair daqui hoje sem tomar uma decisão. Você não pode ser salvo em seus pecados. Você não pode salvar-se a si mesmo. Você não pode ser salvo pela sua religião, seja ela qual for. Mas Deus providenciou para você um meio seguro, claro, preciso, como você pode ser salvo. E a Bíblia chama em Hebreus esta salvação de tão grande salvação. E como você pode escapar se você negligenciar essa salvação? Hoje eu queria, à luz desse texto, olhar com você 7 características desta grande salvação. Em primeiro lugar, a salvação é grande por causa da sua procedência. Diz o versículo: porque Deus amou o mundo. Notem que a fonte é Deus. A salvação não foi um plano preparado pelo homem, não foi um caminho aberto da terra ao céu, não é o homem que, na sua sede de Deus, tenta buscar Deus por si mesmo ou pelos seus recursos, mas foi Deus quem tomou a iniciativa de amar você, de atrair você com cordas de amor. De tal maneira que este amor de Deus por você é um amor eterno, incondicional, perseverante e sacrificial. É um amor espontâneo e autogerado. Você e eu não merecemos este amor, mas Deus nos amou, sendo nós fracos, sendo nós ímpios, sendo nós pecadores, sendo nós seus inimigos. De onde veio esse amor? Qual foi a causa desse amor?
Diferente do nosso amor, o amor de Deus por você não foi gerado pelo objeto amado. Quando você ama alguém ou ama algo, via de regra, esse alguém ou este algo atrai o seu amor, conquista o seu amor. Pois Deus amou você e a mim, não porque Deus visse em nós alguma coisa que atraísse o amor dele. A causa do amor de Deus não está em nós, não está em você, não está em mim. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Deus não me amou por causa dos meus méritos, Deus me amou apesar dos meus deméritos. O amor de Deus é incausado, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus está fundamentado nele mesmo. Ele ama porque ele amou. Qual é a extensão deste amor? Como medir este amor? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos compreender com todos os santos qual é o comprimento deste amor, qual é a largura deste amor, qual é a altura deste amor, qual é a profundidade deste amor. E o amor de Deus alcança todos os homens, em todos os lugares, em todas as etnias, de todos os tempos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as condições. Deus ama sem exceção e sem fazer acepção. É um amor eterno, é um amor incondicional, é o amor de Deus. Então veja você em primeiro lugar comigo, a salvação é grande por causa da procedência dessa salvação, porque Deus amou. Em segundo lugar, a salvação é grande pela sua amplitude. Veja comigo ainda o verso, porque Deus amou o mundo. E o que Jesus quer dizer com essa expressão? Jesus proferiu essa palavra para Nicodemos. E Nicodemos era um mestre dos judeus, era um fariseu. E na mentalidade de um fariseu, o amor de Deus era endereçado apenas para os judeus. Os gentios, aqueles que não eram judeus, pensavam nos fariseus, não eram dignos do amor de Deus. Jamais seriam contemplados pelo amor de Deus. E Jesus aqui choca a teologia de Nicodemos e as convicções dos fariseus, dizendo que o amor de Deus não tem fronteiras. O amor de Deus não é direcionado apenas a um povo, a uma casta, a uma tribo. Deus não é um Deus tribal. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus de todas as raças. E Ele é o Deus que demonstrou o seu amor e enviou o seu Filho, para que o seu Filho morresse, para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Você pode perguntar, mas o que havia neste mundo para que Deus o amasse? Não havia nada que fosse digno do amor de Deus. A ênfase que Jesus quer dar aqui para Nicodemos não é que Deus fosse capaz de amar um mundo tão grande, mas que Deus fosse capaz de amar um mundo tão mau, um mundo que se coloca como inimigo dele, que se opõe a ele, que resiste a ele. O mundo que é inimigo de Deus ainda é alvo do amor incomensurável de Deus. A quem que Deus amou? Obviamente, quando fala mundo, não está falando aí da natureza, dos astros, dos mares, dos campos marchetados de flores. Ele está falando de pessoas. E que tipo de pessoas? Pessoas que pecaram, que se rebelaram, que deram as costas para Deus, que são inimigas de Deus. Deus amou o mundo. Essa é a amplitude do amor de Deus. Mas é uma terceira verdade. A salvação é grande também por causa da sua intensidade. Notem mais uma vez o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esta é uma expressão que revela o amor superlativo de Deus, que não pode ser descrito em palavras, que não pode ser
definido em livros, que não pode ser cantado pela poesia, porque está para além de qualquer manifestação, ou compreensão, ou descrição humana. Por isso Jesus coloca dentro dessa expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O poeta tentou fazê-lo, dizendo ainda que todas as nuvens fossem papel, que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as árvores fossem pena, e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Deus. Este amor é eterno. Deus ama você antes de você ter vindo à existência. Deus ama você e amou você antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. Deus já havia colocado o coração dele em você antes que as estrelas brilhassem no firmamento. Deus planejou você. Talvez seus pais não planejaram o seu nascimento, mas Deus planejou o seu nascimento. Você não veio ao mundo por um acaso, por um acidente. Deus conhece você e ama você desde a eternidade. Ele viu você quando você foi formado de forma misteriosa, assombrosamente maravilhosa no ventre da sua mãe. Deus estava presente, acompanhando a primeira vez que o seu coração bateu. Deus viu a primeira vez que você respirou, seu primeiro choro. Deus acompanha você desde o primeiro dia em que você deu a sua primeira passada. Deus está com você nas suas noites escuras, de madrugadas insones, de lágrimas secretas, de angústias avassaladoras. Deus nunca desistiu de amar você, mesmo quando você deu as costas para Ele. O amor de Deus por você é deliberado. Ele amou você. Ele conquistou o seu coração, atraindo você com cordas de amor. É um amor perseverante, que não desiste nunca. Mas em quarto lugar, veja comigo que essa salvação é grande também pela sua dádiva singular. Veja o verso 16 novamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando você para pensar nesta verdade, que preço Deus resolveu pagar pela sua redenção? Deus poderia ter dado o universo que Ele criou. Deus poderia ter oferecido um anjo. Deus poderia ter oferecido todo o ouro da terra e toda a prata, porque o ouro e a prata pertencem a Ele. Mas Deus amou você ao ponto de dar o seu Filho, o seu único Filho. E seu Filho foi dado como pão para os famintos, como água para os sedentos, como caminho para os errantes. E quando a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho, esta dádiva implicou em algumas coisas soleníssimas. É que este Filho de Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, antes do mundo ser criado, já existia eternamente, porque Ele é o Pai da eternidade, em perfeita comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, na Trindade excelsa, no conselho eterno. Lá estava Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, perfeitamente completos, felizes neles mesmos, de tal maneira que Ele não precisava derivar da criação nada para que Ele fosse Deus eternamente glorioso e completo.
mas porque Deus amou você. Ele não apenas criou o universo para a glória dele e seu deleite, mas porque Deus amou você, Ele deu o seu Filho, e este Deus, que nem o céu dos céus podem contê-lo, precisa agora se esvaziar, se humilhar, vestir pele humana, tornar-se um feto, um bebê, ser deitado numa manjedoura, ser enfaixado em panos, crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, ser submissa aos seus pais, nascer num lar humilde, numa manjedoura, crescer de uma maneira humilde, numa carpintaria e morrer de uma forma cruel numa cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu Filho unigênito. Agora a grande pergunta é: como é que Ele nos deu? Para ser nosso modelo? Para estar na glória e nós contemplarmos a sua beleza? Para nós vermos a sua majestade? Para termos um vislumbre deste Deus Filho assentado no trono e governando o universo? Como é que Deus deu o seu Filho a você? Deus deu o seu Filho para que Ele morresse, para que Ele fosse humilhado, para que Ele fosse cuspido, esbordoado, para que Ele vestisse pele humana, tomasse o seu lugar, como seu representante, seu fiador, seu substituto, para levar no seu corpo os seus pecados, e para carregar sobre o madeiro as suas iniquidades. Deus deu o seu Filho para morrer em seu lugar e em seu favor. A Bíblia diz que Deus mandou o seu Filho ao mundo para ser alvo do ódio do mundo. E notem você como os escribas e fariseus, com olhos astutos, o observavam, cujas línguas venenosas o açoitavam com calúnias do mais baixo nível. Veja você como Deus o mandou ao mundo para sentir sede, para sentir fome, para sentir cansaço, para viver em pobreza total. Veja você como Deus o mandou ao mundo para ser escorraçado, pisado, açoitado, esbordoado e pregado numa cruz. E não pense você que a cruz é a causa do amor de Deus por você. Deus não ama você porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz porque Deus ama você. A cruz não é a causa do amor de Deus por você, a cruz é consequência do amor de Deus por você. Mas se você pergunta, mas quando é que Deus deu o seu Filho? Diz a Bíblia que Ele deu o seu Filho antes da fundação do mundo. Em outras palavras, a cruz estava incrustada no coração de Deus desde a eternidade. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus nunca recuou nessa promessa. Deus nunca retrocedeu nessa dádiva. Mesmo quando nós nos rebelamos, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós nos insurgimos contra Deus, Ele prossegue neste alvo e nesse projeto. E diz a Bíblia que a despeito do pecado do homem, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. A Bíblia diz que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Mas ainda há uma quinta verdade.
A salvação é tão grande por causa da sua oportunidade. Veja comigo ainda o verso 16, quando diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê. Notem uma coisa aqui, irmãos. Deus não deu o seu Filho para que todo aquele que se julga bom seja salvo. Deus não deu o seu Filho para que aqueles que fazem obras de caridade sejam salvos. Deus não deu o seu Filho para que aqueles que se julgam sinceros sejam salvos. Aqueles que são religiosos e cumprem certos rituais e cerimônias sagradas sejam salvos. Jesus é categórico e específico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê. De tal maneira que o amor de Deus é tão grande, mas o caminho da salvação é tão estreito. Deus não amou o mundo para que os incrédulos sejam salvos. Deus não amou o mundo para que os ateus sejam salvos. Deus não amou o mundo para que os agnósticos sejam salvos. Deus não amou o mundo para que os místicos que correm atrás de tantos expedientes e caminhos sejam salvos. Mas Deus amou o mundo para que todo que nele crê seja salvo. Não há outro caminho, não há outra porta, não há outra alternativa. Talvez você pergunte, mas o que é crer? Em primeiro lugar, crer precisa passar por um sentimento intelectual, de uma convicção, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Ele veio ao mundo, como seu representante, como seu fiador, como seu substituto, e que os seus pecados foram lançados sobre Ele, e Ele morreu, não como um mártir, não porque era fraco, não porque prevaleceu sobre ele a força dos romanos ou dos judeus, mas ele morreu pelos seus pecados. Essa compreensão e essa verdade precisa estar na sua mente, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse encontrar paz com Deus, reconciliação com Deus. Segundo lugar, crer implica em você aceitar essa verdade para você. Porque não basta saber que Cristo morreu pelos nossos pecados, ou morreu pelos pecados das pessoas. É preciso que você entenda e aceite que Cristo morreu pelos seus pecados. Na verdade, não é a morte de Cristo que leva você para o céu. É você crer, aceitar, receber, confiar que pela morte de Cristo você é reconciliado com Deus. Porque apenas saber dessa verdade não lhe dá possibilidade de ser salvo. Como lá no Egito, não bastou que o cordeiro fosse morto e imolado, foi necessário que o sangue do cordeiro fosse colocado nos batentes das portas, para que os primogênitos não fossem mortos. A fé é pessoal. Não basta saber se o seu pai é crente, se a sua mãe é crente, se o seu avô crê, se a sua avó é uma mulher de Deus, se você vem de um berço cujos antepassados creram em Cristo. É preciso que você tenha a sua pessoal e intransferível experiência. De tal forma que, se o amor de Deus abrange a todos, os limites da salvação são muito bem estabelecidos, para que todo o que nele crê. De tal maneira que a grande pergunta que você tem que fazer nesta noite ao seu coração é esta: você crê no Senhor Jesus? Como Paulo disse para o carcereiro, quando perguntado: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo foi claro: crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa.
Isso significa que o universalismo está equivocado. Aquela ideia de que no final Deus vai dar um jeitinho e todos vão ser salvos, não é verdade. Não tem base bíblica, não é o que Jesus ensinou. A oferta da salvação é todo aquele que nele crê. Isso inclui você, criança, jovem, homem, mulher, ancião, anciã, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as raças, de todos os credos, mas é preciso crer em Jesus, não há outro caminho. Penúltimo lugar, a salvação é grande pelo seu livramento. Olha aí o versículo 16 ainda, para que todo que nele crê não pereça. Há muitas pessoas que dizem assim: bom, se você não crer, vai acontecer o seguinte: você vai ser aniquilado, você vai deixar de existir, você vai cessar sua existência, porque a morte é o fim de tudo, morreu, acabou. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que há uma bem-aventurança eterna e há uma penalidade eterna. A Bíblia ensina que há céu e que há inferno. E eu sei que falar sobre o inferno não é alguma coisa popular. Eu sei que hoje parece não ser politicamente correto falar de condenação. Mas deixa eu lhe dizer algo. Quem mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia foi Jesus. Aqueles que hoje fazem de conta que o inferno não existe e tapam os ouvidos a todas as advertências, terão consciência dele no primeiro minuto que chegarem lá. Jesus fala de um homem rico que vivia regaladamente em seus banquetes, alheio ao sofrimento daqueles que jaziam à sua porta. Ele morreu, diz a Bíblia, foi sepultado, no inferno estava em tormentos. Portanto, é melhor escutar sobre o inferno do que ir para ele. Na linguagem de João Batista, é preciso fugir da ira vindoura. É preciso saber que existe uma condenação e ela é real, mas existe também uma possibilidade de escapar dela, e a única maneira de escapar desta condenação é crer no Senhor Jesus. E eu quero terminar. O último ponto: a salvação é grande pela sua gloriosa oferta. Veja o finalzinho do verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? Será que é apenas uma vida que nunca acaba? Não pode ser, porque o inferno também nunca vai acabar. Então o que é vida eterna? Vida eterna não é apenas uma quantidade de vida, é sobretudo uma qualidade de vida. Vida eterna é conhecer a Deus, é ter comunhão com Deus, é ter intimidade com Deus, é se deleitar em Deus, é ter prazer em Deus, é viver numa dimensão onde não tem mais pecado, não tem mais tristeza, não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais morte, e onde você estará para sempre com Deus, não numa vida estática, não numa vida parada, não numa vida contemplativa, mas numa vida de trabalho, numa vida de serviço, numa vida de deleite, onde você vai viver para sempre com Cristo e reinando com Ele. Quanto custa essa vida? Quanto custa você? Nem todo o ouro do mundo seria suficiente para comprar uma entrada no céu. Por isso a Bíblia diz que Deus nos redimiu, não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas Ele nos comprou e nos redimiu com o precioso sangue de Jesus. E agora, Jesus oferece a você esta vida eterna. Uma vida de felicidade, de deleite, de prazer. É como uma festa que nunca vai acabar. Com as melhores músicas, com as melhores vestimentas, com as melhores companhias,
com o melhor anfitrião, no melhor lugar, com as melhores iguarias. Esta vida eterna estará com você na sua infância. Esta vida eterna estará com você na sua adolescência e na sua juventude. Esta vida eterna será sua na sua velhice e por toda a eternidade. Se você viver até os 70 anos, você desfrutará desta vida eterna. Se você passar a fronteira dos 100 anos, você estará desfrutando da vida eterna. Ela estará do seu lado e você desfrutará dela quando você estiver atravessando os umbrais da sepultura. Você ainda desfrutará desta vida eterna depois da sepultura, quando você deixar esse corpo. Você usufruirá plenamente essa vida eterna também no dia glorioso da ressurreição e por toda a eternidade. Enquanto Deus for Deus, você vai desfrutar da vida eterna. Enquanto houver o céu, você usufruirá a vida eterna. Por toda a eternidade, você se encantará com a graça de Deus e celebrará a glória de Deus e desfrutará da intimidade de Deus. Isso é vida eterna. E esse presente é de graça. Jesus já pagou o preço. Você pode recebê-lo nesta noite, pela fé.